Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crevezin. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre sequenciamento da microbiota intestinal, mas sobre uma ótica um pouco diferente, comparando o sequenciamento de uma amostra fecal versus o sequenciamento de uma amostra de tecido intestinal via biópsia. Então, bora lá? Bom, Nutri, eu vejo um crescente movimento de alguns profissionais falando que o sequenciamento via amostra fecal, ele não reflete a realidade da composição da microbiota intestinal e que um dos motivos seria por ser um método indireto, onde a gente avalia as bactérias que são perdidas ali no processo de excreção e saem nessa amostra fecal. Isso é um fato. Como eu sempre falo, com os meus alunos, nas minhas aulas aqui, nas minhas redes sociais, a gente não tem um método direto que vá nos trazer essas respostas. O próprio sequenciamento, ele é um método indireto. Apesar da gente conseguir ver a nível de composição de bactérias, alguns exames trazem até alguns exames até trazem composição de alguns fungos, enfim, mas ele reflete a parte final do intestino e ele vai trazer essas bactérias que vão sendo perdidas naturalmente no processo digestivo. Então, ele não é 100% exatamente o ambiente do nosso trato gastrointestinal como um todo. Não tem como a gente fazer uma avaliação da microbiota intestinal como um todo, porque a gente sabe que a composição em termos de quantidade e variedade de micro-organismos, ela muda da boca até o cólon. Então, conforme a gente desce no trato gastrointestinal, a gente tem um aumento da quantidade e variedade de bactérias, sendo que a porção final do intestino ali, o cólon, é onde a gente encontra a maior concentração de bactérias e variedade de espécies compondo essa microbiota. E a amostra fecal vai representar e refletir essa parte do intestino, do trato gastrointestinal, por meio dessas bactérias que são perdidas no processo digestório. Quando a gente fala da biópsia, é claro que hoje, atualmente, começando a nível de pesquisa, exames invasivos, eles não são permitidos assim a todo custo. Para se fazer uma biópsia, precisa-se ter uma proposta maior do que apenas analisar a composição da microbiota intestinal do paciente. Então, para a gente realizar a pesquisa, a gente tem um código, a gente tem uma ética a ser seguida e não é permitido eu fazer um exame de biópsia que é muito invasivo, pura e simplesmente para avaliação de microbiota intestinal. Por isso que quando a gente observa os estudos de sequenciamento de microbiota oriundos de biópsia, eles são, na sua maior parte, em estudos com indivíduos que têm doença inflamatória intestinal, porque aí é de praxe fazer esse tipo de avaliação para ver como é que tá a questão dessa inflamação, se a doença está em remissão, se a doença está ativa, fazer o diagnóstico e aí, a partir dessa coleta, dessa biópsia, é possível fazer outras análises, como da composição da microbiota intestinal. Então, há alguns indivíduos que defendem que essa metodologia, ela seria mais fidedigna e iria refletir de fato o que tem na composição da microbiota intestinal, colocando ali em descrença a avaliação via fecal. E aí eu quero discutir alguns pontos aqui com vocês com relação à biópsia. Bom, de fato a gente está pegando direto ali do sítio que é o intestino e fazendo essa avaliação. Inclusive alguns estudos fazem avaliação de vários pontos diferentes do intestino para poder ver essa composição, essa diferença, o que acontece. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando o indivíduo vai fazer
uma colonoscopia com biópsia, existe um preparo, né, para que consiga fazer a visualização dessas células, a visualização e a pesquisa de alterações nesse trato gastrointestinal. E para isso, é preciso fazer, vamos dizer, uma limpeza nesse intestino para tirar todo o bolo fecal, para que o médico consiga visualizar muito bem. Então, para isso, precisa estimular a diarreia. E esse procedimento, ele altera a composição da microbiota intestinal. Então, veja, se a gente para analisar que a amostra fecal, ela de fato pode não refletir 100% de fidedignidade do que a gente tem no intestino, a biópsia também pode estar mascarada por uma metodologia de uso de medicações que vão fazer essa limpeza intestinal para que possa ser visualizado, então, o que está acontecendo naquele intestino e fazer diagnóstico ou descartar possibilidades, né, de doenças daquele paciente. E há um estudo que comenta que esses procedimentos de limpeza intestinal, ele pode afetar a microbiota em cerca de 1 mês, ou seja, ela demora 1 mês para recuperar-se e retornar ao estágio inicial que ela era anteriormente. Então, a gente sabe que várias medicações, qualquer procedimento que a gente faça no trato gastrointestinal vai influenciar a composição da microbiota. Então, a gente tem aí uma situação onde a gente fica meio que sem ter uma saída. Se a amostra fecal ela não reflete tão fidedignamente assim a composição da microbiota intestinal, já para um outro lado, a biópsia vai ser mascarada por essa limpeza, onde vai promover a perda de bactérias que ficam mais desprendidas do lume intestinal. E isso pode alterar, sim, a composição da microbiota intestinal via biópsia. Então, ambos os métodos, eles vão ter suas falhas, vão ter suas desvantagens. E, parando para pensar na prática, como eu comentei, se nem em pesquisa a gente consegue hoje a permissão do Conselho de Ética para fazer biópsias intestinais nos pacientes saudáveis ou pacientes com algumas patologias para apenas avaliar a composição da microbiota, esse exame ele acaba sendo permitido quando vai se fazer alguma avaliação ali que requer esse tipo de exame de biópsia, que é um exame super invasivo. Imagina a gente começar a fazer prescrição de sequenciamento da microbiota intestinal para os pacientes a nível de consultório por meio de uma biópsia, sem a real necessidade de investigar ali a composição de células. Talvez, daqui a um tempo, pacientes que estejam naquele processo de protocolo de fazer por rastreio a colonoscopia, pacientes que vão passar ali por um processo de diagnóstico de doenças intestinais, a gente até consiga fazer esse tipo de avaliação, né? Mas para isso também as empresas precisam se especializar, porque a técnica utilizada, por mais que seja ali o 16S, o shotgun, enfim, ela muda de acordo com a amostra que a gente faz. Então, nas fezes vai ser um processamento, num tecido é outro processamento. Quando a gente fala de microbiota vaginal, que a gente está lidando com um outro tipo de amostra, que vai ser o fluido vaginal. Então, é um outro processamento. A gente não consegue utilizar todo o passo a passo. Então, tem as adaptações de acordo com o tecido, com a amostra que a gente está trabalhando. Então, hoje, as empresas não investem nesse tipo de avaliação porque não é algo que será permitido assim. A gente fazer biópsia em todo mundo, sair biopsiando todos os pacientes apenas para avaliar a composição da microbiota intestinal. E aí, qual o meu posicionamento? O que eu recomendo para vocês? Sabendo interpretar um exame de sequenciamento da microbiota intestinal, é válido solicitar, sim,
o sequenciamento da microbiota intestinal via fecal. Ele pode não refletir ali 100% como é o ambiente intestinal, mas ele vai trazer um bom reflexo de o que está acontecendo ali. E a gente consegue visualizar, então, se existem marcadores de saúde, se a gente tem um maior predomínio de bactérias pró-inflamatórias, se a gente tem uma alteração na diversidade dessa composição. E isso tudo vai ser um bom norte para a gente fazer a intervenção no nosso paciente de forma mais certeira, de forma mais personalizada, sabendo exatamente o que a gente precisa tratar, sem ficar ali arriscando, tentando, em tentativas e erros, fazendo protocolos de intervenção para tentar modular essa microbiota intestinal. Então, só para a gente recapitular, o sequenciamento da microbiota intestinal, tanto via biópsia quanto via amostra fecal, tem suas limitações. Hoje, a gente só tem no mercado a possibilidade de trabalhar com a via fecal, pela amostra fecal e de outros sítios também, como vaginal, oral, enfim. E eu acho que é super interessante a gente utilizar esse recurso em determinados pacientes. A gente não precisa solicitar para todos os pacientes esse tipo de exame, para a gente ter uma investigação mais a fundo sobre o que está acontecendo nessa microbiota. Lembrando que há situações onde às vezes a gente atende pacientes que não têm o recurso financeiro para fazer esses exames mais caros, e aí a gente vai ter que trabalhar com o que a gente consegue, avaliando sinais, sintomas, os 5 pilares da modulação intestinal, estilo de vida, fazendo as mudanças, propondo essas alterações para fazer uma modulação intestinal ali meio que às cegas, mas que ainda assim é possível. Então, quando vocês ouvirem que o sequenciamento da microbiota intestinal não serve, não reflete a realidade, não vai te trazer nada de bom, não vai acrescentar nada no seu atendimento, isso não é bem assim. Acrescente muito, a gente vê muitos resultados, melhoras, mais rápido até do que quando a gente não faz esse tipo de exame. Então, é interessante sim pensar em investir, e tudo vai depender do público que você atende, do recurso que seu paciente tem e também se é aplicável ou não para aquele paciente. Como eu falo, um paciente sem sintoma nenhum, sem suspeita nenhuma de disbiose, a gente não tem por que ficar solicitando esse tipo de exame. A gente pode investir em outras coisas. Óbvio que isso não descarta a possibilidade de ele ter uma disbiose também. Bom, Nutri, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco essa questão, porque realmente, às vezes, a gente está na clínica, não entende algumas particularidades, dessas diferenças de análises e gera confusão. E quando a gente ouve um expert, uma pessoa entendida, falando o exame não serve de nada, a gente acaba ficando ali meio, será que não serve? Então, para que eu vou incorporar isso no meu atendimento? Só para encarecer o meu atendimento? E às vezes meu paciente não querer fazer o exame e ficar numa situação um pouco assim estranha. Tem sua aplicabilidade, mas é importante que o profissional saiba também interpretar para utilizar esse recurso da melhor forma possível. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!